Olá, eu sou Maria do Carmo Sá Barreto Ferreira, sou bibliotecária, trabalho na Biblioteca Central Julieta Carteado, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Estou hoje aqui para contar uma história para vocês. Essa é a nossa caixinha de histórias. Aqui eu tenho vários objetos que me ajudam a lembrar de histórias que estão aqui guardadas. Vamos ver o que a gente tem para hoje? Qual será a história? Eu não acredito. E agora? Vocês também não vão acreditar. A caixa tá vazia. Não tem história? E agora? Ah, lembrei de uma história que tá aqui guardada. Essa história veio lá de Gana, um país na África. A história das histórias. Contam que há muito tempo lá em Gana existia uma época que não se tinha histórias para contar. As crianças sentavam na frente da casa aguardando que os idosos contassem histórias para elas, mas não tinham histórias para contar. Os pais, os avós, os tios, os professores não contavam história porque não tinham histórias para contar. As histórias pertenciam a Niame, o Deus do céu. Ele tinha todas as histórias guardadas dentro de um baú de ouro que ficava do lado do seu trono. Anansi, um velhinho, frágil, tecelão da aldeia, resolveu que ia comprar as histórias na mão de Niame. A aldeia ficou toda assustada, porque muita gente já tinha tentado comprar essas histórias e não conseguiu. Mas Anansi não teve medo. Pegou seu material de trabalho e começou a trabalhar numa teia para chegar até o céu. Ele prendeu a ponta bem na pontinha da grama. O segundo ponto no galho da árvore. O terceiro na ponta da nuvem. O quarto lá na estrela. E o quinto nos portões do céu. Chegou no céu, fez reverência a Niame e disse: estou aqui para comprar suas histórias. Niame deu uma gargalhada. Muitos já tentaram comprar minhas histórias. Reis, rainhas, guerreiros, sábios, e ninguém conseguiu, porque o preço pelas minhas histórias é muito alto. Anansi disse: eu pago qualquer preço. Niame deu outra gargalhada. Tá bom, já que você insiste, eu vou dizer o que você precisa me trazer. Qual é o preço das minhas histórias? Você vai precisar trazer o maribundo que pica como fogo, o leopardo de dentes terríveis e a fada que homem jamais nunca viu. Anansi disse: trarei todos os três. Fez reverência novamente e foi embora. Chegando na aldeia, todos já estavam lhe aguardando. E Anansi contou qual seria a tarefa que ele precisava cumprir para ter as histórias. A aldeia ficou toda triste, porque todo mundo achava que Anansi não ia conseguir. Eram tarefas muito difíceis e perigosas. Mas Anansi disse: amanhã eu trago Mibouro, o maribundo que pica como fogo. Todos ficaram preocupados e diziam que a picada do maribundo poderia matar Anansi. Mas Anansi não teve medo. Foi para casa, conversou à noite com sua mulher Aso e teve uma ideia. No outro dia, Anansi, bem cedinho, entrou na floresta. Ele levou uma sacola de couro, uma garrafa com água e uma folha de palmeira. Caminhou até que encontrou a casa dos marimbundos. Chegando lá, começou a jogar muita água. Chuva muito forte, vem aí uma tempestade. Colocou a folha na cabeça,
como se estivesse se protegendo da chuva, e continuou jogando água dentro da casa dos marimbondos. Corram, corram, todos vão morrer, a casa de vocês vai ser inundada. Eu tenho aqui uma sacola, entre que eu protegerei vocês. Os marimbondos, assustados, entraram na sacola. Imediatamente, Anã se amarrou, voltou para a aldeia, chegou lá, no alto de uma árvore, amarrou a sacola e disse: Malboro, você já está pronto para conhecer o Deus do céu. Todos fizeram a maior festa. E aí Anansi disse: amanhã eu trago o leopardo de dentes terríveis. Todos ficaram assustados. O leopardo era muito perigoso, muito perigoso. Ozebo, o leopardo, já tinha matado muita gente. Mas Anansi não teve medo. Foi para casa, conversou de noite com Azo, sua mulher, e teve uma ideia. No outro dia, bem cedinho, Anansi entrou na floresta levando vários cipós. E procurou, mas ao invés de Anansi encontrar o leopardo, quem encontrou Anansi foi o leopardo. E quando o leopardo já estava para atacar Anansi disse: Senhor leopardo, por favor, sei que sou frágil, que o senhor vai me devorar. Mas logo agora que eu aprendi um jogo novo. Anansi sabia, e todos sabiam, que o leopardo adorava jogo. Então vamos jogar primeiro. Antes de eu te devorar, vamos jogar. Então Anansi contou o jogo para o leopardo. Disse a ele que um ia amarrar o outro e ganhava quem conseguisse se soltar primeiro. Combinaram que Anansi ia amarrar primeiro o leopardo. Anansi amarrou, puxou, amarrou, puxou, amarrou, puxou. Amarrou bem o leopardo, que o pobre coitado não conseguia nem mexer as unhas. Carregou o leopardo, levou para a aldeia, prendeu ele lá no galho da árvore e disse: Ozebo, você já está pronto para conhecer o Deus do céu. Fizeram uma festa as pessoas da aldeia. E Anansi disse: amanhã eu trago a fada que homem jamais viu. Mas aí o pessoal ficou agoniado. Como é que ele vai trazer a fada que ninguém viu, que homem jamais nunca viu? Anansi não teve medo. Foi para casa, conversou com sua mulher Azo e teve uma ideia. No outro dia, Anansi construiu uma boneca, pegou cola das árvores e passou na boneca toda. Pediu à mulher para fazer um mingau de inhame e foi para a floresta. Chegando lá, procurou o flamboyão maior que tivesse, mais bonito. Todos sabem que no final da tarde as fadas procuram os flamboyões para ficar dançando embaixo deles. Anansi colocou a boneca, amarrou um cordão nela e a outra ponta foi para trás da árvore. Colocou o mingau na frente da boneca, porque ele também sabia que as fadas adoram mingau de inhame. Ficou lá de trás da árvore. Esperou, quando deu de tardezinha, de repente aparece a fada dançando. Quando ela viu o mingau de inhame, se dirigiu à boneca e perguntou: posso comer um pouco do seu mingau? Anansi, de trás da árvore, puxou o cordão que fez com que a boneca balançasse, dizendo que sim. A fada quase que come o mingau todo. No final, ela agradeceu, mas a boneca não fez nada. Ela achou estranho, agradeceu de novo, a boneca não respondeu. Agradeceu novamente, nada. Aí ela se aproximou da boneca, segurou na boneca e disse: muito obrigada. Quando ela viu, ela estava com as mãos presas na cola. Colocou os pés para se soltar, os pés também ficaram presos. Anansi rapidamente jogou uma rede na fada que ele mesmo tinha feito, amarrou, levou para a aldeia. Chegando lá, amarrou no galho da árvore
e disse: Moatia, você agora está pronta para conhecer o Deus do céu. Foi uma festa na aldeia, todos festejando. A Nancy preparou novamente a teia, prendeu na ponta da grama, no galho da árvore, na ponta da nuvem, lá na estrela e nos portões do céu. Chegou no céu com as 3 tarefas cumpridas e entregou a Niame. Niame ficou admirado como é que ele tinha conseguido tamanha proeza. Chamou os ministros e pediu que cantassem para Nancy. Está aqui a Nancy. As histórias do mundo agora são suas. E a partir de hoje, essas histórias vão se chamar As Histórias de Anansi, o Deus Aranha. Leve-as e espalhe pelo mundo. E foi o que Anansi fez. Contou a história para um, que contou para outro, que contou para outro. Era assim. Ele contava a história para um, a história ficava com ele e ficava com o outro. Porque assim acontece com as histórias. As histórias estão com a gente. Quando a gente conta, elas ficam com a gente e também ficam com o outro. E assim as histórias se espalharam por toda a África, se espalharam pela Europa, pela América, chegou no Brasil e chegou até mim. E agora chegou até vocês. Então vamos fazer como a Nancy. Vamos guardar a história com a gente, mas vamos também contar para o outro para que a história fique com o outro. E assim a gente espalha histórias por esse mundão afora. Beijos e até mais.